Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós vamos fazer uma leitura sobre o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hoje é Gora Purnima e houve um imprevisto, era Prabhu Paravyoma que ia fazer essa live, mas ele teve um imprevisto. Então me acionou assim em cima da. Agora. Então mas vamos lá. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, é o Yuga Avatara. Né? Então, existem 4 yugas, 4 eras cósmicas. Toda era tem um Yuga Avatara, ou seja, o Avatara desta era. Né? Então, existe o Avatara de Satya Yuga, Avatara de Treta Yuga, Avatara de Dwapara Yuga e o Avatara de Kali Yuga. Então, nesta Kali Yuga, em especial, né, que Chaitanya Mahaprabhu, ele não vem em todas as Kali Yugas. Né? Ele vem em um dia de Brahma. Né? São milhões de anos. Um dia de Brahma são 1000 kalpas. Uma kalpa é o ciclo de 4 eras. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele vem em um dia de Brahma. E um dia de Brahma são 1000 kalpas. Quer dizer, são milhões de anos para ter um aparecimento, uma manifestação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele não vem em toda a kalpa, né? Em toda a Kali Yuga. Então ele veio nesta Kali Yuga. Quer dizer, a gente tem que ter assim, entender o que significa isso, né? Porque está em jogo muita coisa, né? Está em jogo o nosso próprio bem-estar, a nossa liberdade, né? Como prisioneiros do mundo material. Prisioneiro só sofre, né? Prisioneiro sofre punição, penalidades. Então, nós como prisioneiros, deixa eu botar um ventinho aqui que está complicado.
Então nós, como prisioneiros, almas condicionadas, né? Por que almas condicionadas? Por que prisioneiros? Que somos rebeldes. Tá? E que tipo de rebeldia nós praticamos? Nós nos rebelamos contra Deus. Imagina, temos que parar para pensar nisso, né? Que cada um de nós, né, se rebelou contra Deus. Contra Deus. Né? Não foi contra um político, não foi contra um regime político, não foi contra, né, um amigo, nossos pais, contra a suprema personalidade de Deus. Parar para pensar nisso, né? Temos que pensar nisso, sim. Poxa, que loucura que eu fiz. Eu me rebelei contra Deus. Isso é muita loucura, isso é muita loucura. Contra Deus, né? O Todo-Poderoso, o Onipotente. É muita loucura, é muita loucura. O preço é muito alto, né? É muito sofrimento neste mundo, muito sofrimento. Né? Não adianta, pode ralar, trabalhar, estudar, né? Vai sofrer. Não tem ninguém, né? Ninguém milionário, vai ser miliardário, sofre. Não tem essa, né? Tem essa de conta bancária, né? E o cargo mais poderoso do mundo. Todo mundo está sofrendo. Está todo mundo sofrendo. Né? O corpo material está destinado ao sofrimento, a doenças. Doenças. E o mundo material tem calamidades. Né? Por maior que seja o posto de poder, né, ele está se defrontando com conflitos geopolíticos, ameaças constantes. Então, não tem paz de espírito. É um mundo de sofrimento. Essa é a nossa condição, porque somos rebeldes, somos prisioneiros. E Chaitanya Mahaprabhu, ele só vem a cada um dia de Brahma. Um dia de Brahma é a soma de 1000 kalpas. Uma kalpa são as 4 eras juntas. Quer dizer, né, aquelas pessoas que estão tomando conhecimento disso, né, e não reagirem de acordo com essa informação, com esse entendimento, né, é uma pessoa, é um zumbi, é um morto-vivo. É um morto-vivo. Poxa, depois que eu entendi, né, bom, eu sou uma alma condicionada, o mundo material é sofrimento, eu sou um prisioneiro, né? Estamos sob penalidades. E Chaitanya Mahaprabhu, ele veio nesta Kali Yuga, há 500 anos atrás. 500 anos atrás, fala sério. Né? Não foi há 5.000 anos como Krishna veio, 500 anos. E Chaitanya Mahaprabhu é Krishna. Né? É Krishna numa forma mais acessível, mais doce, muito, muito mais acessível do que Krishna. Krishna impõe condições, né? Requisitos. Chaitanya Mahaprabhu não. Né? Vem do jeito que você está. E Chaitanya Mahaprabhu vem com Nityananda Prabhu. Né? E Nityananda Prabhu é o mestre espiritual original. E o mestre espiritual é quem nos salva, que nos dá a divina graça. Né? A divina graça. Sem o mestre espiritual não temos a menor chance. E Nityananda veio também. Nityananda é Sankarsana, é Balarama, né? É o mestre espiritual original. Né? É a divina graça. É a divina graça. É o Guru. É o Guru. É aquele que vai nos dar todas as condições, todas as ferramentas, né, para nos libertar e alcançarmos a paz e o amor a Deus. Libertação, liberdade, que somos prisioneiros. Paz de espírito, porque o prisioneiro não tem paz de espírito. E o amor a Deus, que é a perfeição. Ainda se alcança a perfeição. Está disponível. Está disponível para qualquer um. Então, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, não precisa ser
um intelectual, um erudito, o mínimo de bom senso, né? Ele vai agarrar essa oportunidade, por quê? Porque ele não quer ser, né, esculachado. Prisioneiro não tem moral. Então eu não quero ser esculachado. Chega. Né? Então, não precisa ser um intelectual, um erudito, não. O mínimo de bom senso. Poxa, eu não quero permanecer um prisioneiro, um sofredor. Né? Então, eu agarro essa oportunidade. Eu agarro essa oportunidade. E eu sei que muita gente está, né, agarrando essa oportunidade. Mínimo de bom senso. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Então, vamos cantar um pouquinho? Como está tarde, tive imprevisto, né? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jaya Sri Nityananda Prabhu Ki Jaya. Então vamos fazer uma leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia que foi, né, escrita em tempo real por um contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishnadasa Kaviraja, contemporâneo de Chaitanya Mahaprabhu, escreveu, né, registrou as atividades, os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, quer dizer, né, escrito em tempo real, né, por um contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu não é um mito. Ele é a própria suprema personalidade de Deus, né, masculina, e a Krishna, e a suprema personalidade de Deus feminina, Srimati Radharani. Então, nosso pai e mãe se uniram no mesmo corpo, né? E vieram com tudo, abriram as comportas do reservatório do amor a Deus. Né? Eles vieram com tudo, eles vieram para salvar mesmo, eles querem nos libertar. Então, né, temos que agarrar essa oportunidade. É a nossa chance. Né? Ficar aqui sofrendo, fala sério, sofrendo num corpo miserável, um corpo cheio de micro-organismos, né? De anticorpos e vermes, né? Que está destinado à destruição. Então temos que realmente, né? Então Chaitanya Mahaprabhu está aqui e agora. Então vamos lá. Esse é o Adilila. Ah, esse é o Adilila volume 2. Espera aí, vou pegar. É o volume 1.
Certo? Então, Adilila, volume 1, capítulo, segundo capítulo, Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus. Este capítulo que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, este capítulo explica que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. Portanto, a refulgência Brahman é o brilho do corpo do Senhor Chaitanya. E a super-alma localizada, situada no coração de cada entidade viva, é sua representação parcial. A este respeito, explica-se também os Purushavataras. Mahavishnu é o reservatório de todas as almas condicionadas. Mas, como se confirma nas escrituras autorizadas, o Senhor Krishna é o manancial último, a fonte de inúmeras expansões plenárias, incluindo Narayana, que de um modo geral é aceito por filósofos mayavadis como sendo a verdade absoluta. Explica-se também a manifestação do Senhor de expansões Prabhava e Vaibhava, bem como as encarnações parciais e encarnações dotadas de poderes. Discorre-se sobre a meninice e sobre a juventude do Senhor Krishna. E explica-se que sua idade, no momento da juventude, é sua forma eterna. O céu espiritual contém inúmeros planetas espirituais. Aqui a forma eterna de Krishna, né, é como um jovem assim de 16, 17, 18 anos no máximo. Essa é a forma eterna de Krishna. Né? Por isso ele também é chamado de Navajauvana, eternamente jovem. Né? Deus não envelhece. Ele é, assim, a suprema beleza. A suprema beleza significa também, né, juventude. Deus é sempre jovem. Navajauvana. O céu espiritual contém inúmeros planetas espirituais, os Vaikunthas, né? Como Jesus Cristo disse, né? Nosso Pai tem muitas moradas, que são manifestações da energia interna do Senhor Supremo. Yogamaya, energia interna do Senhor Supremo, manifesta Vaikuntha, o reino espiritual, o reino de Deus. Semelhantemente, sua energia externa manifesta inúmeros universos materiais. E sua energia marginal manifesta as entidades vivas. Então, assim como a energia interna, Yogamaya, manifesta o reino de Deus, Vaikuntha, céu espiritual, da mesma forma, sua energia externa, Yogamaya, energia interna. A energia externa, Mahamaya, manifesta, né, o reino material, tá? A natureza material, os universos materiais, tá? Ou o multiverso material. E temos também a expansão marginal de Krishna, Tatastha Shakti, as entidades vivas.
Como o Senhor Krishna Chaitanya não é diferente do Senhor Krishna. Como o Senhor Krishna Chaitanya não é diferente do Senhor Krishna, ele é a causa de todas as causas. Não há outra causa além dele. Ele é eterno e sua forma é espiritual, como provam as evidências de escrituras autorizadas. O Senhor Chaitanya é diferentemente, ou melhor, o Senhor Chaitanya é diretamente o Supremo Senhor Krishna. Este capítulo enfatiza que, a fim de avançar em consciência de Krishna, o devoto deve ter conhecimento da forma pessoal de Krishna, de suas 3 energias principais, de seus passatempos e da relação das entidades vivas com ele. Primeiro verso. Ofereço minhas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo uma criança ignorante pode atravessar o oceano da verdade conclusiva, que é repleto dos crocodilos de várias teorias. Então, Sri Krishnadasa Kaviraja, né, está aqui nos dando uma informação importantíssima, né, que não existe dificuldade diante da misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Até uma criança, né, uma criança ignorante pode atravessar o oceano da verdade conclusiva, que é repleto dos crocodilos de várias teorias. Tá? Todo mundo tem assim, uma teoria sobre Deus, né? Sobre a causa e todas as causas, sobre a verdade absoluta. Tem muitas teorias, né? Muitas teorias. Mas na prática, nenhuma dessas teorias nos liberta, nos traz paz de espírito e nem a perfeição, o amor a Deus. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu está disponível, né? Até mesmo uma criança pode atravessar esse oceano, né, de teorias, esse oceano de crocodilos das teorias, né, sobre a verdade. Então, significado. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo um menino inexperiente, sem nenhuma cultura ou educação, pode salvar-se do oceano da ignorância, que é repleto de vários tipos de doutrinas filosóficas, comparadas nesta passagem a perigosos animais aquáticos. A filosofia de Buddha, as apresentações argumentativas dos Gyanis, os sistemas de yoga de Patanjali e Gautama, e os sistemas de filósofos como Kanada, Kapila e Dattatreya são criaturas perigosas no oceano da ignorância. Pela graça de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pode-se entender realmente a essência do conhecimento, evitando-se estas visões sectárias e aceitando-se os pés de lótus de Krishna como a meta última da vida. Adoremos todos, pois, ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu por sua benévola misericórdia pelas almas condicionadas. Então, né, sem comentário, né, esse comentário aqui de Srila Prabhupada, né, sem comentário, dispensa comentários. Seguindo. Ó meu misericordioso Senhor Chaitanya, que as nectárias
águas do Ganges de tuas atividades transcendentais jorrem sobre a superfície de minha língua desértica. Embelezam estas águas as flores de lótus do entoar, do dançar e do canto alto do santo nome de Krishna, que são as moradas de prazer dos devotos imaculados. Compara-se estes devotos a cisnes, patos e abelhas. O fluir do rio produz um som melodioso que agrada seus ouvidos. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu e ao Senhor Sri Nityananda. Todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias aos devotos do Senhor Gauranga. Gauranga é um outro nome de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Gauranga significa corpo dourado. Agora vou descrever o significado do terceiro verso dos primeiros 14. Ele é uma vibração auspiciosa que descreve a verdade absoluta. O que os Upanishads descrevem como o Brahman impessoal é apenas a refulgência de seu corpo. E o Senhor, conhecido como a superalma, é apenas sua porção plenária localizada. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, pleno de 6 opulências. Ele é a verdade absoluta. E nenhuma outra verdade é superior ou igual a ele. Quem é esse? De quem nós estamos falando? Sri Chaitanya Mahaprabhu. E quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu? É Radha e Krishna no mesmo corpo. Pai e a mãe divinos. O Brahman impessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus são 3 sujeitos. E a refulgência deslumbrante, a manifestação parcial e a forma original são seus 3 predicados respectivos. Vou ler de novo esse verso. O Brahman impessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus, quer dizer, Brahman, Paramatma e Bhagavan, os 3 aspectos da verdade absoluta, né? Vadanti tati tatuavidai, Vadanti tati tatuavidais, Tatuam Yagyanam Madhvayam, Brahmeti Paramatmeti, Bhagavaniti Shabdyate, Srimad Bhagavatam, né? Primeiro canto, segundo capítulo, esse verso Vadanti é verso 11, descreve o seguinte: os transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta verdade não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Chamam esta verdade não dual, tá? Por quê? Porque nós somos monoteístas e não politeístas. Tá? Então, Deus, Krishna, né? Ele é único e inigualável. Ele é a causa de todas as causas. Não existe uma outra causa além dele. Tá? E ele se apresenta em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. É isso que está sendo dito aqui nesse verso. Então, o Brahman impessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus são 3 sujeitos. E a refulgência deslumbrante, a manifestação parcial
e a forma original são seus três predicados respectivos. O predicado sempre acompanha seu sujeito. Agora, vou explicar o significado deste verso segundo as Escrituras reveladas. Quer dizer, aqui não tem invenção, não é mitologia nem ficção. É segundo as Escrituras reveladas, ou seja, Escrituras autorizadas. E quem está falando é Sri Krishnadasa Kaviraja Goswami, né? Contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e que foi discípulo direto, foi discípulo de um discípulo direto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E agora não estou bem certo se é Raghunatha Bhatta ou Raghunatha Dasa, um dos dois, né? E ambos foram discípulos, ambos pertencem aos 6 Goswamis de Vrindavana, Raghunatha Bhatta, Raghunatha Dasa, né? São um dos 6 Goswamis de Vrindavana e que foram discípulos diretos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Krishnadasa Kaviraja foi discípulo, né, de um discípulo direto de Chaitanya Mahaprabhu. É ele aqui que está falando. Krishna, a forma original da personalidade de Deus, é o sumum bonum do Vishnu onipotente. Não, do Vishnu onipenetrante. Ele é conhecido, ele é conhecimento todo perfeito e bem-aventurança toda perfeita. Satchidananda. Eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Isso é a constituição do corpo de Deus e também é a nossa constituição enquanto almas espirituais. Ele é a transcendência suprema. Nós estamos falando de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E hoje é o aparecimento, o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? O avatar de Kali Yuga. Então, o Yuga Avatara de Kali Yuga. Aquele que o Srimad Bhagavatam descreve como o filho de Nanda Maharaj, desceu à terra como o Senhor Chaitanya. Aquele que o Srimad Bhagavatam descreve como o filho de Nanda Maharaj, desceu à terra como o Senhor Chaitanya. E quem é o Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? É Radha e Krishna no mesmo corpo. É uma encarnação especialíssima de Krishna. E que não vem em toda a Kali Yuga. Ele vem a cada um dia de Brahma. Um dia de Brahma é a soma de 1000 kalpas. Uma kalpa é o conjunto de 4 eras. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Então, após 1000 kalpas, Chaitanya Mahaprabhu vem numa Kali Yuga. E ele veio nesta Kali Yuga. Aqueles que estão cientes disso são afortunadíssimos. Afortunadíssimos. Por quê? Serão, enfim, finalmente libertados. Serão, deixarão de ser prisioneiros, deixarão de ser rebeldes. Que vergonha, se rebelaram, nos rebelamos contra Deus. É a maior de todas as loucuras cometida na existência. A maior de todas as loucuras, rebelar-se contra Deus. Foi o que nós fizemos. O preço altíssimo agora estamos pagando. Qual é o preço? Sofrimento. Um corpo material, um corpo desprezível, cheio de anticorpos, vermes, vírus, bactérias, fezes,
bilis, muco, e que está destinado à destruição. Esse é o preço. Né? E ficar nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, né? Mastigando o mastigado. Então, aqueles que estão tomando ciência de quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu, o que isso representa, significa, né? O guru iniciador de Krishna, Dasa Kaviraja Goswami, de Krishna, Dasa Kaviraja Goswami, foi Raghunatha Dasa Goswami. Não entendi. O guru iniciador de Krishna. De Krishna. O guru iniciador de Krishna Dasa Kaviraja Goswami foi Raghunatha Dasa, não Raghunatha Bhatta, Raghunatha Dasa Goswami. E Raghunatha Dasa Goswami foi discípulo direto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Obrigado, mestre Paravyoma. E o guru instrutor de Srila Rupa Goswami, aí está faltando aqui. E o guru instrutor foi Srila Rupa Goswami. O guru instrutor de Shri Krishnadasa Kaviraja foi Srila Rupa Goswami, que também foi discípulo direto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essas são as contribuições aqui, né, do Mahabhagavata Paravyoma Prabhu. Ok, continuando. Em função de suas manifestações variadas, ele é conhecido, Sri Chaitanya Mahaprabhu, é conhecido sob 3 aspectos, chamados o Brahman impessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus original. Então nós estamos falando de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é conhecimento não dual e chama-se Brahman impessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus. Né? O verso do Srimad Bhagavatam. Este verso sânscrito é o 11º que aparece no primeiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam. Né? Vadanti Tati Tattva Vidasi. Eu já tinha recitado ele antes. Né? Coincidentemente, Prabhupada colocou... Prabhupada não, Sri Krishnadasa colocou ele aqui também. O que os Upanishads chamam de Brahman impessoal, transcendental, é a região da refulgência resplandecente da mesma pessoa suprema. Assim como o olho nu só se pode conhecer o sol, assim como a olho nu só se pode conhecer o sol como uma substância ofuscante, da mesma forma, a mera especulação filosófica não nos capacita a entender as variedades transcendentais do Senhor Krishna. Então, ou seja, só o conhecimento, só a argumentação, só a dialética, só a razão, né, é como um olho, é como olhar, né, a olho nu o sol. Né? O máximo que se consegue é ser ofuscado. Né? Não se pode ter a visão completa do sol, né, olhando para ele, porque a refulgência dele nos impede de ter o acesso completo, né, a constituição completa do sol.
Né? Então, aqueles que ficam apenas no conhecimento, na especulação, na filosofia, na argumentação, na dialética, na razão, né? eles não têm, eles não vão se capacitar, eles não terão acesso, não se qualificam para terem uma audiência direta, né? Uma audiência direta com a Suprema Personalidade de Deus. Porque qual é a meta do conhecimento? Porque a meta do conhecimento é o sentimento. Né? Então, o conhecimento é para nos qualificar, né, a alcançar o sentimento de amor a Deus. Então, a meta do conhecimento é o sentimento. Né? O conhecimento, ele não é a meta última, a meta suprema. O conhecimento, né, é o meio de alcançar a meta suprema, que é o sentimento de amor a Deus. Eu adoro Govinda. Yasya Prabha Prabhavo Jagadanda Koti. Ih, rapaz, não dá pra ler não. Koti Shwasheshan Vasudadhi Vibhuti Vinam. Não. Koti Shwashesha Vasadhati Vibhuti Vinam. Tad Brahman Niskalam Anantam Mashesha Bhutam. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. A letrinha miudinha. Então, vou usar aqui esse recurso óptico para dar um reforço aqui na visão. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado de grande poder. A refulgência deslumbrante de sua forma transcendental é o Brahman impessoal, que é o absoluto, completo e ilimitado, e que manifesta as variedades de incontáveis planetas, com suas diferentes opulências, e milhões de universos. Neste verso aparece no Brahma Samhita 5.40. Cada um dos inúmeros universos é repleto de planetas inumeráveis, com diferentes constituições e atmosferas. Todos eles vêm do ilimitado Brahman não dual, ou o todo completo, que existe em conhecimento absoluto. A origem dessa ilimitada refulgência Brahman é o corpo transcendental de Govinda, ao qual se oferece respeitos e reverências como a personalidade de Deus suprema e original, que é o mesmo Sri Chaitanya Mahaprabhu. As opulências do Brahman pessoal espalham-se por todos os milhões e milhões de universos. Esse Brahman é apenas a refulgência do corpo de Govinda. Eu, Brahma, adoro Govinda. Ele é meu Senhor. Unicamente por sua graça sou dotado de poder para criar o universo. Agora imagina, né? Brahma é o ser vivo original deste universo. É a primeira criatura, a primeira entidade viva. Né? Ele surge diretamente, né, do corpo de Deus. Né? De Garbhodakashai Vishnu, que é um dos Purusha Avataras, né, que está deitado no oceano de Garbha. Dentro desse universo surge um caule, desse caule surge uma flor de lótus cósmica, e dessa flor de lótus aparece o Senhor Brahma, né, que também é conhecido como Hiranyagarbha, né, ou seja, o primeiro yogi do universo, né? Hiranyagarbha. Por isso que os yogis também são
né, conhecidos como Hiranyagarbha. E imagina, o Sr. Brahma, ele, como ele surgiu do próprio Krishna, do próprio Garbhodakashai, Vishnu, né? Então ele também é considerado autógeno, né? Ou seja, quem não tem, que não tem pai nem mãe. Né? Pai ele tem, mas não tem mãe. Né? Então, autógeno. Por quê? Porque o seu nascimento não foi um nascimento, né, ordinário, né, da relação, né, de um homem e uma mulher. Então é considerado autógeno, né, aquele que apareceu, né, simplesmente se manifestou neste mundo. E ele é considerado o Adikavi, ou seja, Adikavaye, ele é o erudito original, né? E também é considerado o mestre espiritual de todas as entidades vivas. E também o pai de todas as entidades vivas, né? Desse universo. Deste universo. Tá? E ele também é o mestre espiritual de todos nós. E é o erudito original. Tá? É o ser mais inteligente desse universo, o Sr. Brahma. Então, se o ser mais inteligente, né, aceita o Krishna, Govinda, como seu senhor e mestre, o ser mais inteligente desse universo, né? Então, ser inteligente é aceitar Krishna, a suprema personalidade de Deus, como nosso senhor e mestre. Que se o ser mais inteligente, né, aceita Krishna como seu senhor e mestre, né, então significa que ser inteligente é aceitar Krishna como nosso senhor e mestre. Isso é verdadeira inteligência. Por quê? Porque isso vai nos trazer, né, liberdade da prisão material e do corpo material, que é uma cela, né, que é uma unitária, né, uma cela, e vai nos trazer também a liberdade do mundo material consequentemente, de todo o sofrimento que a natureza material nos impõe. Tá? E assim teremos paz de espírito, porque nos livramos de todas as aflições materiais. Então, alcançamos também um estado de paz completa, paz de espírito, paz divina e a perfeição, que é o amor a Deus. Tá? Por isso que é o ato inteligente, né, seguir a atitude do Sr. Brahma como o ser mais inteligente desse universo, que aceita o Sr. Govinda como seu senhor e mestre. Né? E quem é esse Sr. Govinda? É Sri Chaitanya Mahaprabhu. Santos e sannyasis nus que se submetem a rigorosas penitências físicas que podem elevar o sêmen até o cérebro e que estão plenamente equilibrados em Brahman, podem viver na região conhecida como Brahmaloka, que é o Brahman impessoal. Imagine só, né? Os yogis, esses santos aqui, e sannyasis nus, né, são hiranyagarbha, ou seja, são yogis místicos, né, tapassuis, ou seja, né, são austeridade em pessoa, muito austeros, né, e praticam rigorosas austeridades e penitências, né, são imperturbáveis, né? Hiras, são hiras, e dritavratas são, assim, resolutos em seus votos, né? E, assim, imersos no conhecimento do absoluto e situados firmemente no Brahman, Aham Brahmasmi, eu sou, né, alma espiritual.
Então, são imperturbáveis, são equânimes, né? Eles não se alteram, né? Nem se regozijam, nem se lamentam. Essas pessoas, né, com toda essa estrutura, né, com todo esse empreendimento místico, o máximo que eles conseguem alcançar é Brahma louco, Brahman impessoal, a refugência, né, do corpo de Govinda, do corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Brahma louca é o planeta do Senhor Brahma, mas eu acho que aqui tem uma outra conotação, hein? Quer ver? Olha só, neste verso do Srimad Bhagavatam, 11.647, Vata Vasma, Vata Vasamaha, refere-se a mendicantes que não ligam para nenhuma coisa material, nem mesmo roupas, mas que dependem exclusivamente da natureza. Semelhantes sábios não cobrem seus corpos, nem sequer no inverno rigoroso, sob o sol abrasador, ou sob o sol abrasador. Aceitam grandes dores para não evitarem, aceitam grandes dores para não evitarem nenhuma espécie de sofrimento corpóreo e mendigam de porta em porta. Jamais ejaculam seu sêmen, quer consciente, quer inconscientemente. Por observarem celibato, são capazes de sublimar o sêmen ao cérebro. Assim tornam-se muito inteligentes e desenvolvem memória agudíssima. Suas mentes nunca se perturbam nem se desviam de contemplar a verdade absoluta. Tampouco se deixam contaminar pelo desejo de gozo material. Praticando austeridade sob disciplina estrita, tais mendicantes atingem um estado neutro, transcendental aos modos da natureza, e fundem-se no Brahman impessoal. Então a conotação aqui, eu já sabia, isso que eu falei, né? Mas como o Prabhu, né, colocou aqui que Brahmaloka, realmente, né, o planeta do Senhor Brahma é Brahmaloka, mas esse Brahmaloka que está se referindo aqui é o Brahman impessoal mesmo. Seguindo, aquele que os Yogi Shastras descrevem como a super-alma interior, Atma Antaryami, é também uma porção plenária da expansão pessoal de Govinda. Então, já foi falado do Brahman pessoal, a refugência que emana do corpo de Govinda, né? E esse Govinda é o mesmo Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna, né? num só corpo. Então, agora nós estamos entrando, né, no aspecto localizado, Paramatma, a super-alma, Antaryami, né, descrito nos Yoga Shastras. Então, assim como o Sol único aparece refletido em inúmeras joias, analogamente, Govinda manifesta-se como Paramatma nos corações de todos os seres vivos. Assim como o Sol único aparece refletido em inúmeras joias, analogamente, Govinda manifesta-se como Paramatma nos corações de todos os seres. Então, todos os corpos de todas as entidades vivas têm um templo, porque tem um altar de Paramatma que está ali presente, residindo. Tá? Mesmo um pernilongo, né, um ratinho, tá? Desde o Senhor Brahma a um inseto, todos os corpos das 8.400.000 espécies de vida é um templo
né? Porque tem um altar onde Paramatma está presente. Então isso é conhecimento assim verdadeiro, real, absoluto. Não é uma especulação, não é mito, muito menos ficção. A personalidade de Deus, Shri Krishna, disse: que mais posso dizer-te? Eu vivo em toda esta manifestação cósmica através de uma única porção minha plenária, através de uma única porção plenária minha. Quer dizer, né, nós somos monoteístas, né? Somos monoteístas. Monoteístas poliformes. Porque Deus, Krishna, né, ele assume ilimitadas formas, tá? Mas ele é um só, né? Apesar de suas inúmeras formas. E ele, com apenas um fragmento de sua porção plenária, né, o Paramatma, penetra, né, assim, todos os corações de todas as entidades vivas. Então ele está, né, em toda parte desse universo, como Paramatma. Nesse sentido, e como ele mesmo afirma, né, Daivi Riesha Gunamai, Daivi Riesha Gunamai, essa, né, essa energia material, Daivi Riesha, certamente ela é divina e ela é minha energia divina, né, constituída de Gunamai, dos três gunas. Né? Então essa energia material constituída pelos três gunas é minha energia divina. E significa que a energia no, seu, no seu todo, a energia material também é chamada de Brahman. Brahman. Né? Então, quer dizer, a energia material também é Brahman, porque ela é divina, porque ela é de Krishna, e ele entra nessa energia como paramático, seu aspecto localizado, a superalma. Então Deus está em toda parte. Então, nessa perspectiva, não é errado, né? Isso acaba assim, denotando uma percepção panteísta. Né? Deus está em tudo. E está realmente. Né? Deus está em tudo. Ele é absoluto. Né? Mas também está fora de tudo. A tinte a beda beda. Né? Então, é paradoxal mesmo. Né? Deus é tudo. E está em tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo. Isso é Sri Chaitanya Mahaprabhu. O avô Bhisma disse, abre aspas, assim como para diferentes espectadores o Sol único parece estar diversamente situado, também vós, o não nascido, pareceis representado de maneira distinta como Paramatma em cada ser vivo. Mas, quando um observador se reconhece como um de vossos próprios servidores, ele não mantém mais tal dualidade. Desta maneira, posso agora compreender vossas formas eternas, sabendo bem que o Paramatma é apenas vossa porção plenária. Então, assim, né, a ideia, né, é que quanto mais detalhe, quanto mais informações nós temos sobre Deus, quem é Deus? Né? Então, a princípio, não tínhamos nada tangível sobre Deus. Ah, Deus é todo-poderoso, Deus é grande, Deus está no céu,
Né? Muito pouca informação sobre Deus. Né? Então, Deus, Deus é tudo. Né? E tem alguns malucos que falam, Deus é tudo e Deus é o nada. Né? É, mas, enfim, a ideia é que quanto mais informação detalhada nós obtemos, mais atraídos nos tornamos a Deus, Cristo, Chaitanya Mahaprabhu. Né? Essa é a ideia. Por isso que, né, os Shastras e os Acharyas, né, recomendam Shravana Kirtana, recomendação de Prahlada Maharaj, né, Mahabhagavata, e é a recomendação dos Shastras e dos Sadhus, né, os grandes santos. Shravana Kirtana, mas esse Shravana Kirtana tem que ser ininterrupto. Ininterrupto. Né? Ininterrupto e desprovido de desejo egoísta, desprovido de ganho material, de resultado mundano, né? Apenas para despertarmos o nosso amor por Deus, nos atrairmos a Deus e despertarmos o amor por Deus. Esse é o interesse que tem que ter, tem que estar acompanhado. Né? Então, o que é Shravana Kirtana? É ouvir e cantar de forma ininterrupta. Né? Isso é místico, porque isso faz com que, né, o que é real torne-se assim tangível, explícito para nós, e o que é irreal também torna-se tangível e explícito. Então nós não mais confundimos que em geral se faz muita confusão do que é real e irreal. Na maioria das vezes, né, se confunde, se aceita, né, o irreal como real e o real como irreal, na maioria das vezes. Mas agora nós estamos tendo a oportunidade, né, através do Guru Parampara, Guru, Shastra e Sadhu, de adquirir, despertar, né, essa visão divina, esse conhecimento divino, ver as coisas como elas são, tá? E entender que, poxa, nós temos um avatar em nossa era, em nossa Kali Yuga. Esta Kali Yuga, ela foi abençoada por um avatar que é o mais especial de todos, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Então, pensem assim, reflitam com bastante atenção e carinho sobre isso, a importância que isso tem, o peso que isso tem, né? Porque Chaitanya Mahaprabhu, ele não vem em todas as Kali Yugas, tá? Então, ele vem a cada um dia de Brahma. Um dia de Brahma corresponde a 1000 eras, ou 1000 kalpas. É a soma de 1000 kalpas. Uma kalpa é a união das 4 eras, das quais Kali Yuga tem a extensão de 432 mil anos. 432 mil anos. Né? Aí você dobra. Se você dobra 432 mil anos, nós vamos ter, né, 800. Peraí, 400, isso. 800 como é que é? Ah, meu Deus, peraí. Titânico, dobrando 432. Você dobra 402, 4, 430, 3, 6, 4, 8. Né? 862 mil anos é 864 mil anos é a do Dwapara Yuga. Ah, sim.
Né? O Prabhupada Vyoma está pedindo para falar sobre as circunstâncias do aparecimento do Senhor Chaitanya. Né? Então, como nós estamos em Kali Yuga, e Kali Yuga é a era mais assim, perturbadora, é a era das desavenças e hipocrisias. É uma era que se vive pouco, se vive no máximo 100 anos, né? E como é uma era de muita ignorância, então, assim, mesmo vivendo 100 anos, é uma vida precária, de má qualidade. Né? As pessoas, elas fazem muitas coisas erradas. Né? É uma vida sem conhecimento do Dharma, das regras e regulações do mundo material. Então é uma vida assim, cheia de problemas, cheia de sofrimento, né? De ignorância. Não se conhece Deus, não se conhece a meta da vida. Então é nessa era, né, Advaitacharya, né? Advaitacharya, quem é Advaitacharya? Advaitacharya, né, ele é o próprio, ele é o Senhor Shiva, né? Ele é o Senhor Shiva numa fusão com Vishnu. Por que isso? Porque o Senhor Shiva, ele não pôde participar do Krishna Lila. Então, Krishna deu essa bênção a ele, essa oportunidade dele participar, né, do Chaitanya Lila, né, da Lila do seu Chaitanya. Né? Então, como Sadashiva, né, que é um Vishnu que reside em Vaikunta, né, o Senhor Shiva teve essa fusão com Sadashiva e apareceu neste mundo como Advaitacharya. Advaitacharya, né? Advaitacharya é uma expansão de Vishnu com Shiva, que a maioria dos associados do Senhor Chaitanya, né, a maior parte, nem todos, né, são duas entidades em um corpo. Então, veja bem, o Senhor Shiva, né, Vaishnavanam Yatashambu, é o maior de todos os Vaishnavas. Logo, ele é o mais misericordioso. Ele também é considerado um mestre espiritual de todos. Né? Então, o Senhor Shiva, ele é muito misericordioso, ele é muito compassivo. E ele veio como Advaitacharya. Vendo as condições das entidades vivas, sofrendo, ele ficou muito perturbado, né? E ele se sentiu também, né, incapaz de executar essa tarefa de salvar as entidades vivas. Então ele fez um puja, uma adoração, né, à suprema personalidade de Deus, Govinda, Shri Krishna, com folha de tulasi. Né? Então, desse puja, dessa adoração, Advaitacharya, ele suplicou, né, ele está oferecendo folha de tulasi. Né? A folha de tulasi, por que isso? Essa ênfase na folha de tulasi? Porque, né, a folha de tulasi é irresistível para Krishna. Krishna não resiste à folha de tulasi. Né? Então, não resiste. E aí ele então, com a folha de tulasi ali, adorando o Senhor Krishna, ele suplicou com lágrimas nos olhos, né? Com lágrimas nos olhos, lembrando que Advaitacharya, né, o Senhor Shiva, com Vishnu, com Sadashiva, que é um Vishnu. Então, ele suplicou ao Senhor Krishna, Govinda, que viesse pessoalmente nessa Kali Yuga para salvar, para libertar as entidades vivas, né? E que ele trouxesse então um método simples e sublime, né? Um método simples e sublime de amor a Deus, outorgando amor a Deus, outorgando
outorgando, né, assim, o que há de mais sublime na existência, Krishna Prema, amor puro por Krishna. Poxa, Advaita Acharya, que é Shiva, como sabe a Shiva, oferecendo, né, oferecendo uma folha de tulasi, com lágrimas nos olhos, suplicando o Senhor Krishna que viesse pessoalmente, né, e que trouxesse um método simples e sublime. Por que simples e sublime? Porque em Kali Yuga os homens vivem pouco, são briguentos, as pessoas em Kali Yuga são briguentas, né? Todo mundo zangado, brigão, né? São preguiçosos, são, como se fala, são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. A água do Ganges. Detalhe importante aqui que o Prabhupada Vyoma lembrou, né? Não só a folha de Tulasi, mas com a água do Ganges. Com a água do Ganges, né? Então, o puja que Advaita Acharya, né, realizou, né, foi com folha de Tulasi e água do Ganges, né, adorando a Shalagrama Shila, que é uma manifestação de Krishna na forma de pedra, uma pedra negra, Shalagrama Shila, que normalmente, né, é retirada, né? Agora eu não sei qual é o rio, se é deve ser do Ganges, aí eu não sei, aí tem já um detalhe, né? Não sei se o Ganges, se é no Ganges ou se é em outro rio. Para o Vyoma, se puder me ajudar, né? A Shalagrama, para o Vyoma, ele é assim especialista em Shalagrama Shila, né? Ela tem todo uma, assim, um ritual, né? Tem todo um ritual, assim, uma postura, uma meditação, uma concentração e mantras, né? Para pegar a Shalagrama Shila, né? Meter a mão no rio, pegar qualquer pedra, não, né? E aí ela vem para a mão, né, do devoto que, né, deixa eu ver aqui, não, então ela vem na mão do devoto, porque ele, né, teve o procedimento correto do rio Gandhaki. Então a Shalagrama Shila, ela é encontrada no rio Gandhaki. Informações para o Paravyoma. Então, Advaita Acharya, né, adorando a Shalagrama Shila, com a água do Ganges e com a folha de Tulasi, ele suplicou que Krishna viesse pessoalmente e distribuísse, e assim, como é que se diz, rompendo, né, as comportas do reservatório do amor a Deus e distribuísse o amor a Deus indiscriminadamente em Kali Yuga, tá, aos mais caídos. Que em Kali Yuga são os habitantes, quem nasce em Kali Yuga são os mais caídos, tá? São os mais caídos. As pessoas que nascem do Apra, em Treta e Satya Yuga são mais avançados espiritualmente. Então em Kali Yuga as pessoas vivem pouco, são briguentas, desorientadas, preguiçosas, azarentas e sempre perturbadas. Então, Advaita Acharya ficou muito perturbado com isso. O rio Gandhaki é um confluente do Ganges. O rio Gandhaki é um confluente do Ganges. Ganges, ele é a árvore, ele é o tronco principal, né? E dele alguns rios sagrados fluem. Então, após essa súplica, com todo esse aparato, né? Shalagrama Shila, água do Ganges, folha de Tulasi,
Advaita Acharya, né? Que é Shiva, compaixão de Shiva. Shiva, o maior de todos os Vaishnavas, né? Então, aí Krishna, poxa, não teve como recusar essa súplica. Então ele veio pessoalmente, mas, né, Srimati Radharani também veio. Então Krishna e Srimati Radharani apareceram no mesmo corpo. O corpo de Chaitanya Mahaprabhu tem a tez de Srimati Radharani, que é uma tez dourada de Srimati Radharani. Né? Krishna, na Bhagavad Gita, ele fala: renda-se a mim, então eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Tá? Então Krishna dá, para ele te libertar, ele impõe regras, ele impõe condições, né? Ele impõe requisitos. Então tem todo um sadhana bhakti, tá? Regras e regulações. Krishna, não é fácil, né? Se render a Krishna e obter, assim, né, a proteção, né, de Krishna, ele te libertar de todas as reações pecaminosas. Chaitanya Mahaprabhu, ele não impõe, não há regras rígidas. Ele simplesmente pede: cante os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por cantar os santos nomes de Deus, nós vamos nos capacitando gradualmente nos capacitamos, né, a Bhakti Yoga, ao exercício da Bhakti Yoga. Aí nós nos atraímos, né, ao estudo dos Shastras. Sim, o dia do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, né, foi um eclipse solar. Foi um eclipse solar, né? Quando houve um alinhamento do Sol com a Lua cheia. Tá? E hoje temos também o mesmo alinhamento. E esse eclipse, normalmente eclipse não é auspicioso, né? Me parece quando é um eclipse lunar, mas um eclipse solar é auspicioso, né? E nesse dia do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, quando houve esse eclipse, todas as pessoas ali naquela região de Bharatavarsha, né, a antiga Índia, todas as pessoas, elas foram para os rios sagrados, tá, cantando mantras. E o mantra principal era Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então hoje nós temos esse alinhamento. Devido à presença, ao aparecimento do Senhor Chaitanya, né, é um alinhamento poderoso, auspicioso. Né? Hoje, cantar Hare Krishna, praticar serviço devocional, né, está potencializado. Assim, essa prática, esse cantar, né, ele é exponencialmente, tá? O resultado é, assim, poderoso. Então, tudo que se faz durante os outros dias, durante o ano, em termos de prática espiritual, em termos de sadhana, né, abhyasa, né, em termos de avanço espiritual, hoje tudo é potencializado. Tudo se apresenta de forma exponencial. Essa prática, esse canto, essa Bhakti Yoga, essa meditação, né, em Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. Chaitanya, que veio no humor de Srimati Radharani. Ele veio também, né, além de atender a súplica de Advaita Acharya, mas ele também tinha um desejo, um desejo dele, um interesse pessoal, né, de querer entender por que Srimati Radharani
né, tem tanta devoção por ele. Que amor é esse? Ele não conseguia entender, ele achava, ele, né, assim, completamente perplexo, atônito, pelo amor que Srimati Radharani tem por ele, pela devoção que Srimati Radharani tem por ele, ele queria entender isso. Então, né, ele veio, né, com Srimati Radharani. Ou seja, né, ele veio com um sentimento de Srimati Radharani. Aí ele pôde ter, né, e pôde entender, porque ele veio com um sentimento de Srimati Radharani. Então, Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna querendo entender o amor que Srimati Radharani tem por ele, né? Mas ele veio com um sentimento de Srimati Radharani dentro dele. Então ele pôde entender, porque Srimati Radharani está dentro de Krishna, e Krishna dentro de Srimati Radharani. Originalmente, segundo Shri Krishna Dasa Kaviraj, lá no comecinho, no primeiro capítulo, né, ele já começa dizendo que Radha e Krishna são o mesmo, são a mesma personalidade. Eles são um, eles não são diferentes. Né? Eles não são diferentes. Originalmente, né, eles são um, mas eles, Krishna e Radha, são, assim, ao mesmo tempo, personalidades distintas, mas eles são a mesma personalidade. E que ele desceu nessa Kali Yuga, né, eles se uniram. Né? Então, eles se uniram, Radha e Krishna. Tanto Radha quanto Krishna são a mesma suprema personalidade de Deus. E eles se uniram e vieram como Chaitanya, como Sri Chaitanya Mahaprabhu. O aparecimento do Senhor Chaitanya ocorreu durante um eclipse lunar, não solar. Olha, eu li solar, hein? Aqui eu não estou aqui com... Mas tudo bem. Né? Paravyama está dizendo que é um eclipse lunar. Eu tenho quase certeza que eu li no Adilila 1 que é solar. Né? Depois eu vou voltar, vou buscar novamente. Né? Eu tenho quase certeza que é solar, mas tudo bem. Até porque o eclipse em si, né, ele não é auspicioso. O lunar. Mas, como eu não tenho, assim, não estou bem certo, né? Então depois mas aí para Deus está dizendo que é um eclipse lunar. Né? E deve ser mesmo lunar, porque Purnima é lua cheia, né? Então, né? É lunar. Ok. Então eu fecho aqui, né, com, assim, trazendo aqui na nossa lembrança, reforçando aqui a nossa lembrança, de que Chaitanya Mahaprabhu, né, ele com Krishna, durante eclipses lunares, as pessoas costumam banhar-se no Ganges e cantar os santos nomes. Assim, quando Mahaprabhu apareceu em Navadvipa, toda a população estava naturalmente cantando Hari, Hari! Os acharyas explicam que ele organizou o seu aparecimento nesse momento para que o Sankirtana começasse imediatamente por toda parte. Então tudo que Deus faz é bom, né? Então, o programa, isso é o famoso programa, né, educacional, pedagógico de Cristo, né? Ele vai criando as situações. Né? Aliás, tudo que aconteceu na história, tá? Tudo aquilo que a gente conhece como a história, né? O mundo clássico, o mundo antigo, né? O mundo pré-Idade Média, né? Renascimento, Idade Moderna, tudo que nós sabemos e conhecemos como história
Tudo isso está dentro do programa pedagógico transcendental de Krishna. Nada aconteceu aleatório, solto, né? Nada aconteceu de forma aleatória, né? Tudo está dentro de uma cadeia de causa e efeitos, e a causa de todas as causas é Krishna, Govinda, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tem uma pergunta do Marcelo Magalhães. Então aqui tem uma pergunta do Marcelo Magalhães. Espera aí. Reverência Haridasa Prabhu. A vinda de Chaitanya foi prevista no Srimad Bhagavatam? Sim! Sim! Srimad Bhagavatam. Tá? Vamos lá. O verso do Srimad Bhagavatam. Né? Krishna Varna Tvisha Krishnam. Sangopanga Pasta. Peraí, que eu vou chegar lá. Né? Krishna Varna Tvisha Krishnam Sangopanga Parshadam. Jagyai Sankirtna Prayai Yajantihi Sumeda Saha. 152. Né? Chamado Bhagavatam. É uma descrição, né? Assim como Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele veio de forma disfarçada, assim como Krishna veio de forma disfarçada, Chaitanya Mahaprabhu, né? É um disfarce de Krishna, né? Ele não veio como Krishna, assim, explícito, né? Ele veio de forma disfarçada, ele veio como um devoto, né? Ele veio como um devoto, e ele queria que, né, se dirigissem a ele como devoto, não como Krishna, né? Então, ele é Chana Avatara, ele é uma encarnação disfarçada, de Krishna, né? Então, a descrição que o Srimad Bhagavatam também faz é uma descrição assim enigmática, né? Não é assim explícita, né? Então, por quê? Porque ele diz, o Srimad Bhagavatam diz, né, que ele apareceria, né, mas não na tez negra, né? A Krishnam, a Krishnam é não negro, né? Então ele apareceria não na forma física negra, né? E ele não vinha com armas como Krishna veio, que matou muita gente, né? Que eram pessoas demoníacas, né? Que estavam criando perturbações no planeta, né? Então Krishna teve que, assim, ele teve que matar muitos asuras, muitos demônios, né? Mas isso no Krishna Lila. Agora, no Chaitanya Lila, ninguém morreu. Chaitanya Mahaprabhu não matou ninguém, né? Ele veio para matar a natureza demoníaca, e o que fica é a natureza divina. Então, ele não veio com armas, mas ele não veio com armas e veio com armas. As suas armas, né, são os seus associados. Seus associados são as armas de Krishna, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Seus associados. E suas expansões também, né? O Panchatattva, seus associados e suas expansões, né? Balarama, que é sua expansão imediata, né? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita, né? Que é uma expansão de
Mahavishnu, né, com Shiva, Shri Gadadhara, né, que é a sua potência interna, né, Shrimati Radharani, né, Gadadhara e Shrivasa, que é Narada Muni, que está assim representando os devotos, né, suas expansões. E seus associados. Essas são as armas de Chaitanya Mahaprabhu. Né? E no Gauranga Lila, ninguém morre. Né? O que teve foi assim um pequeno incidente, né? uma bandeja enorme que caiu na cabeça de um mestre dos budistas, né? Que ele ficou inconsciente, e aí um discípulo do budista foi lá no ouvido dele, né, a pedido de Chaitanya Mahaprabhu, você vai acordar ele cantando esse mantra, canta esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e ele vai acordar. E aí o discípulo do mestre budista foi lá no ouvido dele, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí o mestre dos budistas acordou, mas aí ele foi iniciado pelo seu discípulo no canto do Mahamantra Hare Krishna. Então o mestre dos discípulos, o mestre dos budistas, foi iniciado pelo seu discípulo, né? Ele recebeu iniciação Harinama, né? No cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, mas ninguém morre no Chaitanya Lila, né? Essas são as armas de Chaitanya. Então, essa é a previsão de Srimad Bhagavatam, né? Tem do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? No 11º canto, 5º capítulo, verso 32. Certo? Então, o Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe o Naminam Makari Bahudá Nijasharva Shaktish Tratar Pitani Amitaksh Marayana Kalaha Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Bidrisham Mihajani Nanuragaha. Ele trouxe isso, todo mundo entendeu? Né? Que, né, ele investiu todas as suas potências nesse canto do Mahamantra Hare Krishna. Né? E não há regras rígidas para se cantar esses santos nomes. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele não impõe condições, regras rígidas. Ele nos recebe do jeito que nós estamos. E ao cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nós avançamos, né, no processo de Sadhana Bhakti e Raganuga Bhakti. Ou seja, né, nós avançamos espiritualmente e alcançamos a meta última, a perfeição da vida. Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Tudo bem? Então hoje é o dia, né, Gora Purnima, assim, a lua cheia, a lua de Gauranga, de Chaitanya, a lua dourada. Né? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então nós temos aqui, Bhaktinval foi a primeira a entrar. Hare Krishna, reverências, Sérgio Azevedo, Prabhu Paravyoma, Raul Tinelli, minhas reverências. Sanatana Dharma, minhas reverências, grande super Prabhu Sanatana Dharma, Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jaya. E o Marcelo Magalhães, reverências Parikshit. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para comentar. O Prabhu escreveu aqui, Srimad Bhagavatam 11.5.32, Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopanga Parushadam Jagyayi Sankirtana Prayayi Yajantihi Sumedasaha. Yajantihi Sumedasaha. Na era de Kali, pessoas inteligentes, Sumeda, né? Sumeda é pessoa muito inteligente, acima da média. Então, na era de Kali, pessoas inteligentes realizam cânticos congregacionais para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta os nomes
de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele constantemente cantava os nomes de Krishna. Embora sua tez não seja negra, ele é o próprio Krishna. Ele é acompanhado por seus associados, servos e armas e companheiros íntimos. Tá? Chaitanya Mahaprabhu teve um momento em sua lila que ele manifestou a Sudarshana Chakra, sua arma principal, mas não a usou, né? Porque ele foi lembrado por Nityananda Prabhu e Haridas Thakur, né? Que ele não veio para matar ninguém, ele veio apenas para matar a natureza demoníaca. E o que sobra é a natureza divina, é o devoto. Tudo bem? Já, muito obrigado, Prabhu Paravyoma, pela oportunidade e pelas contribuições transcendentais. Obrigado a todos. Estamos aqui também no Instagram. Um público. Nadia. Kátia. Rapaz. Edlavin ou Edlawin? Deve ser Edlavin. O nome, não sei qual é a pronúncia correta. Charman Singhishita, Senhora Lani. Caramba, os nomes mais complicados. Singhishita 112. Hare Krishna. Senhora Lani, Hare Krishna. Rosa Jaratatu. Fábio Silvagni. Sangarim. Kyure. Caramba, os nomes. Rosa Cor Cantora. João Henrique, cantor. Márcio Santos. Vishaka Niwaskar. Keshav Dasagarwal. Rapaz, apareceu aqui uma galera com os nomes assim, diferentes, né? Sundarangi Yoga Ayurveda. Jai, Sundarangi. Bem-vinda. Diversidade Religiosa Rio. Deva Ruth. Yonara Ioni. Deva Ruth. Mas está escrito de forma diferente aqui. Não sei se é a Deva Ruth, que é aqui do Rio. Yonara Ioni. Andersonal. H. Kirtana. Gabi M. Silva. Marina Cigana. Yogasana 3. 864. Roro de Albuquerque. Não sei se é Roro ou Rorô. Rorô, pode ser Rorô também. Português, né? Português é complicado. Mônica Terapeuta. Jade como é que é? Design de moda. Não, Jade Design de moda. Sônia Mancicidor. Prema Lila está nos Estados Unidos da América do Norte. Josiane Blackmon. Orlando Araújo, grande Orlando. Hare Krishna. Grande massoterapeuta poderoso. Joano Mateus Silva. Mateus, vai no templo hoje, Mateus. Homenagear o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Está fugindo de Deus? Vai continuar fugindo de Deus? Fugir de Deus é sofrimento. Já, muito
Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Nossa, que tanto encerra.